Muito obrigado, senhora presidente dos trabalhos, senadora Vanessa Graziotin, senhores senadores, senadoras, ouvintes, telespectadores da TV Senado. Senhora presidente, a nossa classe política vem sendo muito mal avaliada, especialmente nos últimos tempos. Vem sendo alvo de lastimável desprestígio, descrédito e críticas, que não têm ocorrido por acaso, se todos nós fôssemos fazer uma sincera autocrítica de conduta no Congresso Nacional. Esta realidade deveria, por isso mesmo, nos fazer refletir para adotarmos novas atitudes, ouvir mais o clamor da sociedade, conseguirmos novos comportamentos éticos e mais presteza no atender aos pleitos verdadeiramente importantes ao encontro dos anseios do povo. Por isso, não é oportuno, não é devido darmos razão a novas insatisfações. As insatisfações públicas, nesta época de tantas crises na vida do país. E as próprias crises a recomendarem bom senso, mais transparência às ações de todos nós do Congresso Nacional. Agora mesmo, e até ontem, senhores senadores, nós estávamos diante de dois projetos de lei que recebem os mais veementes protestos populares, porque não deveriam ter a prioridade que se estaria dando e, ao mesmo tempo, ao menos um deles não mereceria acolhida, o projeto da anistia do Caixa 2, porque se constituiria em ameaças ao curso normal da Operação Lava Jato, histórica mega investigação que tem despertado notórios entusiasmos populares e as maiores manifestações de rua. Dois projetos agora apressados, mas de temas que estavam esquecidos há muitos anos, poderiam agora esperar mais, até porque eles denotam segundas intenções, conforme generalizadas reações populares e da imprensa. Falo, senhores senadores, senadoras, das propostas de anistia do Caixa 2 e aquela proposta contra o abuso de autoridades, que querem a urgência, que não conseguem disfarçar preocupações com os rumos da Operação Lava Jato e a proximidade das revelações que estão por vir das delações da Odebrecht. Nestas circunstâncias, os dois projetos mostravam e ainda mostram conexões. Mas o primeiro, por ter sido desativado a partir de ontem à noite, ao menos deu a impressão de desativação, através da televisão em programa de grande audiência, o programa Fantástico. Ali estiveram procurando tornar a cerimônia bem informal na entrevista, os participantes sem gravata, situações raras de ver-se o presidente da República, mas estiveram ali no horário nobre do domingo, Michel Temer ao centro da mesa, Renan Calheiros à sua direita e Rodrigo Maia à sua esquerda. Não por coincidência, mas certamente com objetivos, como foram revelados depois, de acalmar a crise agravada pelo episódio Calero-Gedel. O presidente da República esteve ali na televisão para desarmar o projeto da anistia, anunciando que iria impedir a tentativa de perdoar crimes do Caixa 2 nas últimas eleições, respaldado ali naquele ato de ontem pelo consentimento implícito nas presenças dos presidentes das duas casas do Congresso, justamente na antevéspera do debate marcado para amanhã na Câmara dos Deputados, onde notórias articulações pretendiam, ou talvez ainda pretendam, questionar o relatório Onyx Lorenzoni e introduzir a descriminalização do Caixa 2. Isso significa
no momento que a ameaça foi esfriada pelo presidente da República. Mas nada autoriza a pensar que a pretensão tenha morrido, porque muita gente se elegeu com o uso do Caixa 2. Bastaria lembrar que ainda há poucos dias, na quinta-feira passada, houve uma estranha reunião de alguns líderes na Câmara, a portas fechadas pela madrugada, discutindo possíveis alterações do texto aprovado em plenário. E no dia seguinte, bem observou o deputado federal Ivan Valente, do PSOL, dizendo: se não houvesse outra intenção do que modificar o texto aprovado na comissão especial, não haveria motivo para ficarem reunidos a noite inteira e a manhã inteira, na quinta e na sexta, produzindo algo explícito sobre a anistia do Caixa 2, disse Ivan Valente. Correta conclusão. A criminalização do Caixa 2 veio no pacote das 10 medidas, onde permanece. Mas agora, em manobra ardilosa, queriam descriminalizar este famigerado Caixa 2, tornando não punível nas esferas penal, civil e eleitoral as doações não declaradas, aquelas omitidas ou ocultadas de bens, de valores ilícitos ou serviços no financiamento de campanhas eleitorais ou atividades político-partidárias. Agora, no entanto, a tentativa foi enfraquecida pela palavra do presidente da República ontem à noite no Fantástico. É, portanto, agora hora de aguardar-se o desenrolar da sessão de amanhã, na Câmara, presidida por Rodrigo Maia, que ficou comprometido com a posição adotada ontem diante de milhões de telespectadores. Mas, concluindo esse assunto, eu queria destacar que o tema da anistia vinha crescendo, não apenas nas manifestações populares, mas também nos pareceres jurídicos. O verdadeiro subterfúgio que escondia a alteração não estava livre em momento algum de questionamentos na esfera judicial. Seria, no caso, adaptável à hipótese da falsidade ideológica, artigo 350 do Código Eleitoral, que define como infração, abre aspas, omitir em documento público declaração que dele devia constar para fins eleitorais. Então, esse texto, eventualmente, ainda não conseguiriam mudar o rumo dos acontecimentos. A proposta estaria fadada ao fracasso, mas, inegavelmente, criaria confusão, criaria controvérsia, criaria ambiguidade na tentativa real de fulminar de morte a Operação Lava Jato, numa busca desesperada de conseguir a inocência de todos os envolvidos na operação, inclusive os já condenados e presos. Seria, no caso, se ocorresse ou vier a ocorrer, uma hecatombe contra a moralização da vida pública no Brasil. Seria um golpe parlamentar, um projeto de autoanistia dentro do próprio Congresso, uma legislação em causa própria e uma afronta à lei e ao direito, quando se sabe que uma é fonte do outro. Sabe qualquer calouro do curso de Direito que os elementos técnicos jurídicos da proposta não resistiriam ao maior exame, porque direito e ética têm relações afins. A lei, como fonte do direito, não pode ter um nascedouro imoral ou antiético, porque a lei deve observar princípios, conter o sentido de servir ao bem comum, o interesse social, nunca o interesse de alguns, muito menos daqueles que estão tratando do projeto com direto interesse pessoal. A lei deve ser genérica, a gente aprende no curso de Direito. A lei deve ser genérica, não específica, não pessoal e muito menos às pressas por eventuais infratores que estão com medo da Operação Lava Jato. Então, por tudo isso, senhora presidente, senhores senadores, nós temos responsabilidades sérias aqui no Congresso. E, por isso, devemos rechaçar qualquer nova tentativa de reabilitar o projeto da anistia do Caixa 2, ontem torpedeado pelo presidente da República, sensível ao clamor das ruas. O Caixa 2, todo mundo sabe, é ilegal, porque representa desigualdade na corrida eleitoral. Quem cumpre a lei, declarando as doações efetivamente recebidas,
sofreu ou sofre desvantagem diante daqueles que auferiram clandestinamente altos valores para campanhas ricas, alcançando mais eleitores, sofisticando mais a propaganda, quem sabe comprando votos por ter mais disponibilidades. Muitas vezes disponibilidades de má procedência, conforme tem revelado as inúmeras delações premiadas. Tal conduta desiguala a competição e fere os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade. Portanto, o projeto do Caixa 2 seria inconstitucional. Aliás, o eminente ex-ministro, brilhante jurista brasileiro, Carlos Aires Brito, em entrevista ontem na Folha de São Paulo, classificou a proposta da anistia dentro do projeto das 10 medidas anticorrupção como um jabuti inconstitucional. Porque se pretendessem tal alteração, teriam de apresentar uma proposta autônoma, não dentro do projeto de iniciativa popular que chegou ao Congresso carregada por mais de 2 milhões de assinaturas. Então, esta é a situação. Permita uma parte, senador. Com muito prazer, senador Álvaro Dias. Senador Lazier Martins, é muito bom ouvi-lo, sobretudo com a consciência de que é preciso defender esta instituição, o Parlamento brasileiro, que tem sido achincalhado em razão especialmente de algumas atitudes que não são amplas, gerais e restritas, mas são localizadas e existem. Por exemplo, essa questão da anistia é execrável. A impressão que fica é que políticos não percebem que o país está mudando, que há uma mudança radical e essencial nessa passagem do Brasil de hoje para o Brasil do futuro. Não se faz a leitura correta do que se deseja à sociedade, ou nós não estamos aqui para representá-la. Eu imagino que o nosso objetivo aqui, a nossa missão é representar as aspirações da nossa sociedade. A impressão que fica é que algumas propostas estão na contramão das aspirações da sociedade. Essa da anistia é uma vergonha, é um assinte, é um escárnio, é um desrespeito, tem que ser repudiada. E é preciso saber quem está propondo isso, né? Para que a população possa identificar os representantes dela que agem dessa maneira. Temos matérias aqui que são fundamentais, como o fim do foro privilegiado, que seria um avanço civilizatório emblemático, uma manifestação de vontade política de mudança irretocável, porque nós estaríamos eliminando os privilégios que a nós foram concedidos generosamente pela Constituição de 88. Outra questão é discutir agora abuso de autoridade. É claro que nós temos que discutir isso, mas há um momento para esse debate, não é este. É preciso eleger prioridades, e eleger prioridades atendendo às aspirações da população. E hoje, a prioridade para a população é outra. Por isso, os meus cumprimentos a Vossa Excelência. Nesta quarta-feira, nós teremos na Comissão de Constituição e Justiça, como item número 1 da pauta, a votação desse projeto que acaba com o foro privilegiado, e nós esperamos que a vontade do povo seja respeitada nesta ocasião. Muito obrigado e parabéns a Vossa Excelência, senador Lazier Martins. Eu que agradeço, senador Álvaro Dias, e fico muito tranquilo ao sentir que estou em perfeita sintonia com o seu pensamento, um senador tão destacado e tão experiente desta casa, e que, lembro sempre, foi nas últimas eleições o senador eleito com o mais alto índice de votos nos respectivos estados brasileiros. A sua palavra é algo sempre muito orientador aqui nessa casa. Com relação ao projeto do abuso de autoridade, eu pretendo em seguida também falar nesse tema. Com muito prazer, recebo a parte do senador José Medeiros. Muito obrigado, senador Lazier. Simplesmente para
também, e nessa mesma linha que Vossa Excelência está dizendo, e tranquilizar o povo brasileiro, porque a ideia de, se as pessoas que colocaram a ideia de, ao criminalizar o Caixa 2, na verdade, por vias transversas, tentavam conseguir anistias passadas, isso era impossível de colar, não se sustenta juridicamente, porque hoje o Caixa 2 não é crime. Caixa 2 não está tipificado. Essas pessoas que estão sendo condenadas na Lava Jato estão sendo condenadas por outros tipos de crime, por corrupção passiva, corrupção ativa, enfim, não é por Caixa 2. Nós temos que, em algum momento, e espero que seja rápido, criminalizar, tipificar essa conduta no ordenamento brasileiro. Mas, se ao tipificar a conduta, eles estavam esperando o benefício da retroatividade, da proibição de retroatividade da lei, podem tirar o cavalo da chuva, porque não vai acontecer. E sem falar que, além disso, por ser impossível juridicamente, mas também porque as ruas estão muito atentas, e isso não passa. Mas lhe parabenizo por trazer o tema à tona. Muito obrigado, senador José Medeiros, por este reforço a uma posição que me traz hoje à tribuna. De modo, então, senhores senadores, e concedo a palavra com muito prazer ao senador Lindenberg. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Às vezes temos posições diferentes, mas Vossa Excelência é um dos senadores mais atuantes aqui no plenário e em comissões dessa casa. E eu queria perguntar a Vossa Excelência sobre essa crise envolvendo o governo. Você sabe que eu estou aqui com artigos de vários articulistas. Eu queria ler um pequeno pedaço aqui do Clóvis Rossi, que ele diz o seguinte: o presidente Michel Temer deveria seguir os passos de Gedel Vieira Lima e se demitir. Afinal, bem feitas as contas, praticou a mesma irregularidade do seu então auxiliar, advocacia administrativa. Trata-se de uma expressão técnica que, desbastada do juridiquês, significa uma violação da República, da coisa pública. Pior, trata-se de irregularidades publicamente admitidas, primeiro por Gedel e depois pelo próprio Temer, pela boca do seu porta-voz. Chega a ser revoltante a disfarçatez com que ambos tentam minimizar a gravidade dos atos praticados. Gedel negou que tivesse pressionado o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, para liberar um prédio em que comprara um apartamento e que havia sido embargado pelo IPHAN. Disse que fizera apenas ponderações. Qualquer pessoa com um dedo de sentido comum sabe que quando o ministro mais poderoso do governo, até pela proximidade com o presidente, faz ponderações junto a um colega, está pressionando a adotar a posição desejada pelo ponderador. Encerro. Da mesma forma, Temer, segundo o porta-voz, tentou apenas arbitrar entre dois ministros um conflito. De novo, o mais elementar bom senso diz que não cabe a um presidente da República intrometer-se em interesses privados de qualquer um de seus auxiliares, a não ser para demitir quem desafiasse os valores republicanos, no caso, Gedel Vieira Lima. Sempre haverá entre os defensores, e aí continua. Mas não é só ele, Jânio de Freitas, editoriais, de fato é uma crise muito grave. Eu, senador Lazier, acompanhei aquela entrevista coletiva de ontem, fiquei pensando, parecia um velório, é um fim de governo, um presidente sem condições de se dirigir à nação, sem conseguir responder às perguntas. Então, eu acho que a gente está numa crise muito grave, e é por isso que, cumprimentando Vossa Excelência, faço a sua parte, a Vossa Excelência, e pergunto um pouco sobre essa crise envolvendo o Temer, o papel do presidente, nesse caso envolvendo Gedel Vieira Lima. Se possível, o senhor responder também o que é que o senhor achava da Dilma nomeando um ministro para ele fugir das garras do Moro. Muito bem, senhores senadores. Eu não pretendia entrar na polêmica, mas também não posso fugir. Afinal, isso aqui é uma casa de debates. Agora, senador Lindenberg, eu entendo também que o presidente Temer facilitou a crise.
se ele tivesse decidido logo no primeiro momento a questão Gedel, que não poderia permanecer depois do que aconteceu, depois da pressão que da pressão que exerceu sobre o ministro da Cultura, Gedel não poderia ter continuado. Como acabou não continuando, mas se demorou demais. E essa demora se deve à indecisão do presidente da República. E aí ele está pagando caro agora porque está sob o crivo da oposição, que fala, inclusive, em impeachment. Agora, se vai acontecer, isto, por enquanto, foge às nossas participações. Isso é processo que, se for o caso, deverá ser instaurado lá na Câmara e, se lá aprovado, viria para nós. Não sei se será o caso, seria tentar adivinhar aqui precipitações desse caso, de modo que deixemos que o tempo nos mostre o caminho. Agora, eu concordo com o senador Lindbergh, o presidente ensejou a crise, quando não resolveu logo ao início. Mas, prosseguindo, senhora senadora, e pedindo a sua tolerância, porque, afinal, os apartes ilustram o nosso debate, mas também nos fazem ultrapassar o tempo, de modo que acredito estar com um crédito. Com relação à anistia, estamos vendo que a tentativa desse perdão do Caixa 2, ao que tudo indica, essa tentativa está sepultada, salvo o melhor juízo. E aí, senhores senadores, restaria um outro tema, que eu acho inoportuno: o projeto da alegada necessidade de controle a abusos de autoridades. Ora, por que penso assim? Porque no quadro atual das diligências processuais da Lava Jato, levantar suspeita sobre esse caso seria natural, porque esse projeto Esse projeto estaria tentando inibir delegados federais, promotores e procuradores de justiça e magistrados com ameaças de penalizações, como perdas de cargo e de multas. Esse projeto ressurge depois de anos e anos esquecido. Por que agora? Para desviar atenções e preocupar investigadores e aplicadores da lei do Lava Jato? É uma hipótese, é uma suspeita. De qualquer modo, a proposta até pode ser boa, mas desde que se preste a um debate aprofundado, sem pressa, para, como exemplo, consolidar o que agora aconteceria, se vier a ser votado nos termos em que está o projeto, consolidar verdadeiras barbaridades jurídicas, como aquilo que está contido no artigo 30 desse projeto do abuso de autoridade, quando estabelece o seguinte: artigo 30, dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada. Ora, senhores senadores, reflitamos sobre esse preceito. Ele quer que antes a autoridade de tomar qualquer atitude, que ele diga que vai abrir uma instrução, vai abrir uma investigação. Ora, isso é um absurdo. Ele teria que apresentar um fundamento para abrir o processo sobre aquilo que precisa investigar, teria que dizer o que quer fazer, teria que explicar o que só teria explicação depois da investigação iniciada ou depois de algo sentenciado. Isto fere o sistema processual vigente. Veja-se que, nesse caso do artigo 30, até o próprio juiz de primeiro grau, se aplicar uma condenação que depois vier a ser reformada na segunda instância com a absolvição, nesse caso, senadora Vanessa, esse caso faria com que o juiz condenador em primeiro grau e depois de absolvição de segundo grau, esse juiz correria riscos por ter se equivocado no seu convencimento e na sua sentença. Por isso, senhores senadores, esse projeto do abuso de autoridade parece esconder subjetividades, coisas estranhas, e onde o principal propósito, a pretexto de corrigir casos de reais abusos que os arquivos guardam de fato, devamos agora
apressadamente aprovar esta lei? Claro que não, porque é uma lei que mostra, irá constranger os investigadores e os julgadores da Operação Lava Jato, a maior operação depuradora de velhos vícios da política brasileira. Então, tenhamos prudência, aceitemos o debate, sem pressa e sem aceitar apoio a interesses mais particulares do que públicos. Não podemos deixar ocorrer qualquer tentativa de perturbar ou abreviar a mega investigação Lava Jato. Precisamos ir até o fim, não interessando sua longevidade. Lembre-se o que ocorreu na Itália, onde conseguiram interceptar o curso da Operação Mãos Limpas. Lembremos o que houve lá, para não deixar acontecer aqui. E é bom lembrar, ministro Humberto Costa, o que aconteceu na Itália tem muita similaridade com o que está acontecendo agora no Brasil. Foi nos anos 90, uma das mais rumorosas e devastadoras ações mundiais, reunindo polícia, Ministério Público e Judiciário, com duração de quase 10 anos, lutando contra a corrupção endêmica que havia naquele país. Também teve início lá numa empresa petrolífera. Senador, só para, se Vossa Excelência pudesse concluir no próximo minuto, porque já se vão quase 10 minutos a mais. E aí eu creio que são muitos os colegas que estão aqui, mas um minuto para Vossa Excelência concluir. Senadora, eu acho que Vossa Excelência está sendo rigorosa comigo. Não, 10 minutos me chama de rigorosa, senador. Vossa Excelência, senadora, talvez seja a pessoa que mais se demora na tribuna quando fala. E eu vou passar a contar o tempo, porque eu fui interrompido por dois longos apartes. Então, eu lhe pediria, me dê 5 minutos. Mas aí Vossa Excelência falará mais de 40 minutos, senador. Eu fui interrompido, a senhora tem a conta do que houve interrupção? Mas a parte é previsto no regimento e conta dentro do tempo. Quando cada senador concede a parte, sabe que é o seu tempo que está sendo computado. A senhora é useira e vezeira em ultrapassar o tempo. O senhor quer me julgar? Não, o senhor está na tribuna para me julgar. A senhora está me julgando, senadora. Não, não estou lhe julgando. A senhora está me cortando um tempo que a senhora não cumpre nunca nessa tribuna. Sim, quantas vezes sou cortada também, presidente? Eu vou contar daqui para diante o seu tempo. Sabe o que eu faço? Eu entrego para dar, eu peço que seja incluído na íntegra. Eu encurto e peço para incluir na íntegra. Eu lhe peço que me dê 5 minutos. 2 minutos, senador. 2 minutos. Então, eu encerro por aqui com o meu protesto. Com o meu protesto por a senhora ter interceptado a minha palavra, quando a senhora não é o exemplo para isto e considerando que eu fui aqui aparteado por duas longas participações. É essa a proposta que eu lhe faço. Me conceda, no mínimo, 4 minutos para eu concluir. Vamos fechar em 3, pronto. Nem o senhor, nem eu. Vamos. Pronto. Tá bom. Aqui nesta casa se negocia. Não há necessidade, senador. Aqui nesta casa, como é praxe, se negocia. Aqui nesta casa se negocia tudo. Exatamente, senador. Até o tempo de discurso. Pois não, senador. Começar de novo seus 3 minutos. O caso Mãos Limpas, na Itália, teve início também numa empresa petrolífera, a ENI, sigla de Ente Nazionale Idrocarburi. Aqui a Petrobras, lá a ENI, financiando também políticos com propinas e superfaturamentos. Aqui os diretores da Petrobras foram presos. Lá o presidente da ENI, Gabriele Cagliari, se suicidou, como procedeu igual um dos mais poderosos empresários da Itália envolvido no caso, Raul Galdini. Também se matou para evitar o longo tempo de prisão. Cerca de 5.000 pessoas foram investigadas na Itália nos Mãos Limpas. Cerca da metade recebeu condenações do juiz Antônio De Pietro, da cidade de Milão. Lá foi Milão, o centro, aqui é Curitiba. Lá Antônio De Pietro, aqui Sérgio Moro, muitas analogias. Lá um primeiro-ministro corrupto fugiu para a Tunísia, Bettino Craxi. Aqui o líder principal, o equivalente a primeiro-ministro, está preso até hoje, José Dirceu. Mas lá, quando se encaminhava para o final, o processo passou a sofrer interferências legislativas e enfraquecimentos investigatórios. A operação Manipulite, os Mãos Limpas, não conseguiu atingir a total conclusão desejável, mas parcial, embora muitos avanços e depurações. E uma boa consequência depois dos Mãos Limpas, da operação Mãos Limpas, uma consequência, senhores telespectadores e senadores, o
custo das obras empreitadas na Itália caíram para metade do preço, algo que também gostaríamos muito de ver daqui para diante do Brasil com a Lava Jato. Encerrando, senhores e senhoras senadoras, estejamos atentos e fiéis às aspirações dos milhões de brasileiros que nos mandaram para cá para construir leis e políticas construtivas, positivas, transparentes, prestimosas ao povo. Assim, fazendo no mínimo e imediatamente, conseguiremos ir recuperando a credibilidade do Congresso Nacional, hoje uma credibilidade tão abalada na sua imagem e nos comportamentos. Obrigado pela tolerância, senhora presidente. Excelência, senador, ainda disponho de tempo. Eu quero dizer que, apesar de tudo, acho que chegamos ao bom termo, senador. Cumprimento pelo seu pronunciamento. Obrigado. E eu gostaria, se não for pedir demais, que nós tenhamos coerência daqui para diante com o uso do nosso tempo, porque nós temos percebido que tem senadores que ultrapassam o tempo e nada acontece. Hoje eu estava ultrapassando, parece que estava ultrapassando o tempo, fui interrompido pelos apartes, porque se for assim daqui para diante, se tivermos 10 apartes aqui, é evidente que o orador vai ultrapassar o tempo. Então isso precisa ser definido. Perfeitamente. Acho que Vossa Excelência tem razão, senador. Inclusive, comigo isso é costumeiro acontecer. Há uma tolerância de 5 a 10 minutos no máximo. Após isso, como fiz, eu também sou chamado a atenção. E foi somente isso que fiz em relação a Vossa Excelência.